encontro aí de quarta-feira de noite, né? Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Hoje tá chovendo, tá maneiro. Hoje nós vamos falar de lesões corporais. Findamos os crimes contra a vida na aula passada e hoje vamos falar então de lesões corporais. Né? Muito bem. Aí. Começamos com uma imagem meio assombrosa, né? Não sei se eu botei para gravar, peraí. Tá gravando. Começamos aí com uma imagem meio assombrosa na telinha, né? Isso aí, gente, é uma equimose, tá? Essa marca no braço aí, essa mancha no braço, né? É muito comum nas lesões corporais, essa ferida chamada equimose. O que é isso? O impacto de uma superfície plana sobre a pele faz romper os capilares e aí extravasa o sangue que fica na intimidade dos tecidos ali, né? E essa coloração que vocês estão vendo aí, que no meio fica roxo, depois vai ficando meio vermelho, tá vendo? Depois vai ficando verde, até ela ficar amarelinho na borda, né? Aqui na borda, ó, né? Esse aspecto aí, nós chamamos de aspecto equimótico de Legrand do Sale. Né? Legrand do Sale, quem estudou esse aspecto. Por que é importante esse aspecto equimótico Legrand do Sale? Isso é tanto um pouquinho medicina legal, tá, gente? Porque essa lesão, essa equimose, ela vai sumindo com o tempo. E aí ela vai mudando de cor, sempre de fora para dentro. Ela começa a ficar verde, amarelo. Aliás, começa um roxo, né? Depois vai ficando meio vermelho, violáceo, tá vendo? Aí vai ficando verde e amarelo. E aí você sabe o tempo da lesão. Essa lesão desaparece em torno de 12 a 15 dias, dependendo, né? Um pouco mais, um pouco menos. Então o cara chega lá com uma lesão amarela e fala que foi agredido naquele dia. Mentira. Essa agressão amarela já está lá no finalzinho já dela, já tem mais de 10 dias, né? Então isso é muito importante para o perito. Né? É a lesão corporal mais comum, né? É a equimose. Né? É o soco que causa uma equimose, uma pancada provoca uma equimose, mas não é a única lesão corporal. Existem vários tipos de lesão corporal. Essa aqui é só a mais comum, tá? E nós vamos estudar hoje exatamente o crime de lesões corporais, tá? Lesões corporais, o nosso crime de hoje, né? E como que o Código Penal sistematizou esse crime de lesões corporais? Vejam, de acordo com a gravidade da lesão, você tem uma pena maior ou menor. Então, nós temos a lesão leve, que é o do 129 caput, que é a forma mais branda das lesões. Depois, nós temos a lesão leve, é o 129 caput. Depois, o parágrafo primeiro, nós temos a lesão corporal grave, porque são resultados graves. Nós vamos ver já já quais são. E depois nós temos, no parágrafo 2º, a lesão corporal gravíssima, que são resultados gravíssimos. E a pena ela é muito maior. Então, de acordo com o desvalor do resultado, o legislador escolheu uma pena maior. Então, a unidade mais básica, mais simples do crime é a lesão corporal leve, que está aí no seu quadro, ó, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Né? Então aqui a gente está verificando aquelas hipóteses da violência, né? Uma agressão que vai causar, né, uma lesão à integridade corporal. Essa lesão, ela corresponde a uma modificação no corpo. Né? Ali vocês estão vendo, do lado direito aí, a equimose, né? Houve uma modificação visível, né? Do rompimento dos vasos, o extravasamento do sangue, né? A coloração
né? Mas a lesão corporal ora vai representar um corte, uma perfuração, a quebra de um osso, né? Mas aqui, como que a gente sabe se a gente está diante de uma lesão simples, grave ou gravíssima? Bom, a gente trabalha um critério de eliminação. O que que é isso? Se a lesão não for grave ou gravíssima, ela será leve. Então, se ela não se encaixar nos resultados do parágrafo 1º, que é grave, e do parágrafo 2º, que é gravíssima, ela será leve. Então, o que que você precisa saber? Você só vai saber o que é uma lesão leve depois que você souber o que é uma lesão grave e o que é uma lesão gravíssima, né? Então, nós vamos começar o nosso estudo justamente pela lesão de natureza grave, né? Vamos começar o nosso estudo pelo parágrafo 1º. Opa, ficou horrível isso aqui. Desculpa. Então, diz assim: lesão corporal de natureza grave. A pena aqui é uma pena maior do que lá na simples. Simples é uma pena pequenininha. Aqui já é uma pena de 1 a 5, né? Ou 1 a 4, depois vocês dão uma dica aí. Se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Tá? Ou seja, em razão da lesão corporal, a vítima ficou mais de 30 dias sem praticar suas ocupações habituais. Tá? Como que isso acontece na prática, a verificação disso? A vítima vai na delegacia, não é? Ou manda um procurador, né, para fazer um registro de ocorrência, e lá ela recebe uma guia para fazer o exame de corpo de delito. Se o perito verificar, né, pela natureza da lesão, que existe a possibilidade da pessoa ficar mais de 30 dias sem poder praticar as suas ocupações habituais, né, ele vai dar uma nova guia para ela voltar depois de 30 dias para fazer o exame de corpo de delito complementar, né? Mas vamos lá. O que se entende por ocupações habituais? O trabalho é ocupação habitual? Sim. Se a pessoa ficar mais de 30 dias sem poder trabalhar por causa da lesão corporal, a lesão já será grave, né? Mas não é só o trabalho. Tem aí, ó, correr, andar de bicicleta, nadar, tudo que a pessoa faz habitualmente. Então vamos imaginar que o sujeito tomou um chute no joelho. E em razão desse chute no joelho, ficou mais de 30 dias sem poder fazer a sua corrida matinal, né? Aí, nesse caso, nós vamos ter o crime já não será uma lesão leve, vai ser uma lesão grave. Depois, no inciso 2, vem aqui. Se resulta perigo de vida. Vou ter até vida em vermelho, porque, veja bem, tecnicamente falando, não existe perigo de vida, né? O que o legislador quis falar foi perigo de morte. Não é? Perigo de vida dói o ouvido. Não é? Então é perigo de morte. Mas o que seria o perigo de morte? Né? Vamos imaginar aqui, né? Eu estou numa discussão aqui, né? Minha casa aqui tem 3 pavimentos. Eu estou no 3º pavimento agora, no meu quarto aqui. A minha esposa começa a falar um monte de besteira comigo, me joga pela janela, eu caio lá embaixo, exatamente dentro da piscina. Levanto, saio nadando e xingando, né? Eu corri perigo de vida. Cuidado. Não confundir perigo com risco. Perigo não é a mesma coisa que risco, tá?
Risco é uma abstração. Gente, podia ter morrido, caiu daquela altura, dentro da piscina. E se batesse com a cabeça, e se não soubesse nadar? Aí começa o se, né? Eu falo sempre, se meu pai fosse mulher, eu tinha duas mães. Né? Então, não existe se no direito penal. Né? Como que é na jurisprudência o perigo de morte? Ou, se vocês quiserem falar do jeito do legislador, perigo de vida. Ele tem que ser diagnosticado por meio de um diagnóstico concreto. Então, eu consigo pegar da jurisprudência vários exemplos de perigo de morte. Por exemplo, estado de coma, traumatismo craniano, secção de vasos calibrosos, hemorragia, perfuração de uma das cavidades do corpo, né, abdômen, tórax ou crânio, né, ruptura de órgãos internos, choque, coma. Né? Então, vejam que esses são elementos que apontam o perigo de morte ou, entre aspas, o perigo de vida. Não basta uma abstração, porque se fosse assim, toda lesão corporal seria um perigo de morte. Né? Ah, mas e se? Se não existe aqui. Tá? Se meu pai fosse mulher, eu tinha duas mães. Bom, então beleza. Olha, 3. Se resulta debilidade permanente de membro, sentido ou função. Queridos, debilidade significa que o membro, sentido ou função, em razão da lesão corporal, em razão da agressão, não tem mais a sua funcionalidade completa. Então, o sujeito, por exemplo, é debilidade permanente do membro. Né? O sujeito, ele ficou lá com o braço, né? O braço dele não faz mais aquele movimento total. Né? Nós temos uma debilidade do membro. Né? Da mesma forma, o sentido, visão, tato, paladar, né? Audição, né? Ou função, função excretora. Quer ver um exemplo bacana da jurisprudência? Vamos lá. O sujeito tomou um chute nos testículos. Tá? E em razão desse chute nos testículos, ele perdeu um testículo. Veio ao mundo com 2, mas agora está com 1. Pergunta-se: posso dizer que houve debilidade permanente de membro, sentido ou função? Função reprodutora, por exemplo. O sujeito tomou um soco na boca, quebrou o nariz, quebrou um dente, desculpa, quebrou um dente. Será que eu posso dizer que houve debilidade permanente da função mastigatória? Né? Queridos, veja bem, pasmem, a jurisprudência de São Paulo, no caso que o sujeito perdeu um testículo e ficou com outro, e aconteceu que ao longo do processo ele engravidou a esposa. Então o juiz falou que não houve debilidade permanente da função reprodutora. E aí condenou o sujeito na lesão leve, porque não houve esse resultado aqui. Olha só as pegadinhas, né? Tício, querendo lesionar Mévio, pega um lápis e fura o olho de Mévio. Furou o olho de Mévio. Eu posso falar que houve perda da visão ou debilidade da função, da visão? Ele perdeu a visão do olho, obviamente, né, que foi furada. Prezados,
Neste caso, é debilidade da função quando você tem órgãos duplos. Quando você tem órgãos duplos, você não tem a perda da função, você tem a debilidade da função. Por que eu estou fazendo essa distinção entre perda e debilidade? Porque a perda, vocês vão ver que é lesão gravíssima, tá? E a debilidade é grave, não é? Então vamos lá. Lá na Baixada Fluminense, né? A Baixada Fluminense acontece cada coisa, né? O Jornal Meia Hora sempre traz essa manchete, né? Esposa corta o bilau do marido, né? Enquanto o marido estava dormindo, ela pegou uma tesoura e cortou o bilau do marido. Qual que é o crime aí? Há quem diga que é tentativa de homicídio, mas então vamos contando. Qual vai ser o crime? Vai ser lesão gravíssima pela perda da função, não é? Ou lesão gravíssima pela perda do membro? Lesão gravíssima está aqui, quer ver? Ó, pela perda. Acho que até botei aqui já, ó, peraí. Aqui, ó, perda ou inutilização. Aqui a pena já é muito mais alta, gravíssima, né? 2 a 8 anos. 2 a 8, acho. Isso mesmo. É? E a outra acho que é 1 a 4. De membro, sentido ou função. É? Óbvio que se amputou o pênis é perda, mas não é perda do membro. Porque pênis não é membro. Pênis é um órgão da função reprodutora. Então, a amputação peniana vai ser a perda da função e não do membro. O que é membro? Membro são os 4 apêndices do corpo, braços e pernas. A jurisprudência também entende que a perda da mão, a amputação de uma das mãos ou dos pés, também entra como perda do membro. Agora, olha só isso que eu trouxe para vocês aqui, ó. Voltando aqui lá para... Opa, passei demais, desculpa. Voltando aqui. A amputação de um dedo. Vamos imaginar que na hora da briga o cara pegou o dente, arrancou o dedo do caboclo, né? A amputação do dedo vai ser o quê? Vai ser perda do membro? Não. O dedo não é o membro. O dedo, não é? Faz parte do membro. A perda do dedo vai corresponder a isso aí, olha, a debilidade permanente do membro, ou seja, debilidade permanente da mão. Não é? Eu já vi também jurisprudência que colocou como debilidade da função apreensora, de apreender, né? Mas essas nuances são importantes porque na hora do concurso público, né, vão dar para vocês lá o caso concreto e vão, né? Letra A, lesão leve. Letra B, lesão grave. Letra C, lesão gravíssima, né? Letra D, tentativa de homicídio, né? E letra E, Ricardo, estupro, né? Ricardo, Pois não. eu fiquei meio confusa. Tira uma dúvida para mim. Membro, você falou que são as partes, né? Braço, mão, perna, pé, olho. Eu tinha notado aqui olho, orelha, não vai entrar como membro? Não, como membro não. São órgãos dos sentidos. Então, por exemplo, o olho são órgãos do sentido visão, não é? Então, a perfuração de um olho é a debilidade permanente da visão. A perda dos 2 olhos já não é debilidade, já é perda, não é? Do membro, do sentido visão, tá?
Agora vamos o inciso 4. Se resulta aceleração do parto. Olha, outro termo também infeliz que foi usado pelo legislador. Não é aceleração, quer dizer, antecipação. Né? A mulher está grávida, sofreu lá uma lesão, uma agressão, né? E, em razão dessa agressão, a criança nasce antes da hora correta. Né? Tá aí um bebezinho prematuro para vocês verem, né? A lesão é grave. Vocês vão ver que se resultar na morte do feto, é lesão corporal qualificada pelo aborto. E aí vai ser gravíssima do próximo parágrafo, tá? Agora vamos falar das gravíssimas, né? Agora a pena é 2 a 8, a pena é mais grave. Aí vem incapacidade permanente para o trabalho. E agora vamos lá, vamos bater cabeça com um probleminha? Vamos imaginar que Tício, ele é pianista, né? Tício, ele é pianista. E o que acontece com ele? Ele sofreu uma agressão e, em razão dessa agressão, ele não pôde mais tocar piano. A lesão na mão dele impediu ele de tocar piano. Então, ele não pode mais tocar piano. Então, agora, ele está fazendo o quê? Agora ele virou maestro da banda, né? Ele pega lá com a mãozinha dele a batuta e é maestro. Ele nunca mais vai poder tocar piano, mas pode trabalhar de outra coisa. Eu posso colocar aqui essa lesão gravíssima por incapacidade permanente para o trabalho? O que vocês acham? O trabalho dele, se ele é pianista e ele perdeu a mão, sim. Está muito baixo o som. Acho que tem alguém falando, mas está muito baixo. Ou não tem ninguém falando. Se ele é pianista e perdeu a mão, danificou a mão, sim. Errado. Isso quem vai dizer é o seu concorrente. Na verdade, o que acontece aqui é o seguinte: essa incapacidade permanente para o trabalho é aquele que não pode trabalhar mais, fazer trabalho nenhum. Não é o trabalho específico, é o trabalho geral. É praticamente um entrevado, né? Agora, cuidado, porque aqui é incapacidade o quê? Permanente. Não é eterna. Ricardo, qual é a diferença? Olha, o sujeito está numa condição que não tem como trabalhar e eu não tenho como prever quando que ele vai poder trabalhar. Já é permanente. Não precisa ser assim. Só um minuto. Não precisa ser, vai trabalhar nunca mais. Não. Não precisa ser assim, mas tem que ser o quê? Permanente. Eu não sei quando, não é possível diagnosticar quando ele poderá voltar a trabalhar. Tá bom? Professor? Professor? Agora nós temos a enfermidade incurável. Né? A lesão corporal vai gerar uma enfermidade incurável. O que é uma enfermidade incurável? Né? Enfermidade incurável é aquela doença que a gente não, a cura não se tem notícia, né? E aí, obviamente, tomem cuidado, por quê? Vem sempre logo falando, AIDS, transmissão dolosa da AIDS, não vai ser esse crime aqui, tem um crime específico para isso, que nós vamos ver na nossa próxima aula, quando eu falar dos crimes de perigo, tá? A periclitação da vida e da saúde, tem um crime lá. Agora, isso é a transmissão dolosa da AIDS. Aquele cara, por exemplo, né, que ele tem a AIDS, aí ele pega a agulha, né, contamina e espeta uma pessoa no ônibus, por exemplo. Tá? Temos um crime próprio. Agora, nada impede que numa briga, ambos se cortem e ali haja uma transmissão da AIDS. Podemos falar? Aí sim, aí podemos falar que da lesão corporal resultou uma
doença incurável, tá bom? Mas a transmissão dolosa de uma doença, a gente vai trabalhar numa outra hipótese, tá? Às vezes uma lesão corporal pode gerar doenças, né? Doenças respiratórias, quando é uma lesão pulmonar, não é? Enfim. Professor Ricardo, dá licença, tudo bem? Professor? Alô, pode falar. Oi. Pode falar. Todas essas situações que o senhor colocou até aqui, elas têm que ser comprovadas por laudo médico para o juiz se amparar? Sim. Na decisão dele, não é isso? Sim. Todo crime que deixa vestígio tem que ter exame de corpo de delito. Tá? Vocês vão ver isso melhor lá em processo penal. Tá bom? Tá. Inclusive, é o laudo pericial que vai apontar se a lesão é grave ou gravíssima. Era isso que eu ia perguntar ao senhor, porque o magistrado deve ser bem complicado, né? Apesar da experiência dele... Ele não tem expertise suficiente para isso. Aí cabe ao perito. Ele até pode contrariar o perito. Ele pode, por exemplo, nomear um outro perito, se ele desconfiar, se ele não acreditar naquele resultado, né? Mas ele se ampara na prova técnica, tá? O perito ele tem expertise para definir isso, tá? Mas nada impede da parte contestar. Uma vez eu contestei essa questão. Quebra do dente, o perito colocou como lesão corporal grave pela debilidade da função, né? E eu questionei, que eu falei, não, só a quebra do dente não quer dizer automaticamente que houve a debilidade da função, né? É claro, fui questionar isso depois da audiência, quando eu perguntei para a vítima, né? Mesmo depois dessa quebra do dente, você se alimentou normalmente? Ele falou, sim, eu alimentei normalmente, quebrou só a lasca aqui do dente aqui, eu me alimentava normalmente. Dali eu questionei e o juiz entendeu, contrariamente à prova pericial, que realmente era um caso de lesão leve e não de lesão corporal gravíssima. Gravíssima não, grave, né? Pela debilidade da função mastigatória. Então, assim, é uma prova que ampara o juiz? Mas nada impede que as partes contraponham essa prova. A parte pode até nomear um assistente, né, técnico para que ele faça uma nova perícia, através de um outro perito particular. Tá bom? A próxima pergunta minha era justamente essa que o senhor respondeu agora aí. Se o advogado poderia não contestar se tivesse alguma dúvida. Sim. Tá bom. Obrigada, tá? De nada, de nada. Então, olha, o parágrafo 2º diz assim, olha, se resulta deformidade permanente. Queridos, a deformidade permanente, ela está ligada a algum dano estético. Desculpa. Está ligado aqui a algum dano estético. É o sujeito que lança ácido contra o rosto da vítima, água fervendo contra o rosto da vítima, ou então aquele que dá uma navalhada no rosto e forma aquela queloide, que é uma cicatriz, né? Que causa um dano estético visível, né? Nesses casos, a lesão corporal é gravíssima, né? Que realmente deve ser uma situação muito ruim. Toda vez que o sujeito olhar no espelho, ele lembrar que aquela lesão foi causada por meio de uma agressão física, né? Só que existem lesões que causam deformidade permanente, mas não estão vinculadas a um dano estético. Porque dependendo da região do corpo, você não vai ver dano estético nenhum. Imagina um corte na axila que formou uma queloide na axila. Posso falar que houve deformidade permanente? Sim, mas não houve dano estético. Ninguém anda com a axila levantada assim, né? Sem camisa.
né? Agora, por exemplo, será que um corte no abdômen pode pode configurar um dano estético? Pode, né? A mulher, por exemplo, né, que tem a vaidade feminina, gosta de usar um biquíni, né? Agora, e aquele mecânico, né, todo brutamonte, que vai ficar com um cortezinho na barriga, será que para ele houve dano estético? Vejam que a coisa tem que ser interpretada, não é? Querem ver um outro exemplo bizarro? O cara, ele é lutador de MMA e ele tem a cara já toda, toda cheia de, né, pancadas. A orelha do cara é aquela orelha, não é? Deformada, né? Sei lá, de tatame, não sei aquilo, né? E beleza. E aí, briga na rua, toma um soco no supercílio, forma uma cicatriz aqui. Aí o cara olha no espelho e fala assim: nossa, que legal! Gostei dessa cicatriz, aí eu fiquei com cara de brabo. Pô, me amarrei. Houve dano estético? Complicado, né? Complicado, né? Então, assim, o juiz vai interpretar no caso concreto. Ah, Ricardo, mas se o juiz achar que não houve dano estético, desclassificar para lesão leve e o Ministério Público discordar, o Ministério Público vai recorrer e o tribunal vai fazer o reexame da matéria. E, de acordo com os argumentos apresentados pelo Ministério Público, o tribunal pode o quê? Reformar aquela decisão, reformar aquela sentença. Não é? Então, tá joia? É um caso de interpretação do caso concreto que vai apontar o norte que o juiz deve seguir. Lucas, pode falar. Professor, me tira uma dúvida aqui. Como é que fica, eu sei que não é assunto agora, mas vias de fato e lesão corporal leve? Eu vou falar isso, Como é que... eu vou falar isso no final da aula. Tem um tópico beleza, então. específico para falar de vias de fato, injúria real e lesão corporal. Tá ok? Beleza. Show. E temos também a lesão corporal gravíssima, que é aquela que resulta aborto. Essa vocês têm que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Aqui é um crime pré-ter-doloso. Eu tenho dolo na lesão corporal e culpa no resultado agravador, que é o aborto. Se o agente agride uma mulher visivelmente grávida, dependendo da forma da agressão e do estado da gravidez, você pode levar isso até um outro patamar, trabalhar isso num duplo crime de lesão corporal e aborto. Porque aí você pode entender que com relação ao resultado do aborto, não houve culpa, houve dolo eventual. Tá? Como assim, Ricardo? Vamos lá. Um sujeito que dá um pontapé na barriga de uma mulher que está com 8 meses de gravidez, será que ele não assume o risco do aborto? Ele assume, não é? Então, aí eu vou ter uma lesão corporal contra a mulher e o aborto praticado por terceiros sem o consentimento da gestante, que a pena é bem maior. Mais a lesão corporal. A lesão corporal dela vai ser qualificada pelo aborto? Não, porque eu já usei o aborto para configurar o crime lá do 125. Senão eu vou praticar o que? O bis in idem. Não posso usar o mesmo fato para gravar 2 vezes a situação do réu. Né? O sujeito dá um tiro e mata uma mulher visivelmente grávida. Ele vai responder por homicídio e por aborto. Né? Então, quando que você aplica esse caso aqui, Ricardo? Tem situações que o caso concreto você vai ver que a intenção do agente
não era o abortamento, era simplesmente agressão. Imagina, por exemplo, um sujeito que dá um tapa numa mulher visivelmente grávida, que em razão do aborrecimento ela tem uma queda de pressão, vai parar no hospital e em razão daquilo aborta. Aí você vai entender, peraí, o tapa, a intenção era agredir a mulher. Vai responder por lesão corporal qualificada pelo resultado, aborto. Né? O sujeito dá um empurrão numa mulher e ela aborta, nós podemos trabalhar uma lesão corporal qualificada pelo aborto. Lesão gravíssima, a pena é bem alta. Né? Então, professor, vocês têm que entender bem essa interpretação, essa compreensão de qual era a intenção do agente, no caso concreto, para você poder chegar à tipificação correta. Tá? Pode falar. Fiquei só com uma curiosidade aqui. O aborto, ele tem que ser a morte do feto? O senhor deu um exemplo aí de... Sim, senão é antecipação do parto. Então, numa agressão dessa, Uhum. que a mulher às vezes vai para o hospital na correria, essa criança nasce com vida, morra no dia seguinte. Como fica essa agressão, essa lesão? Ele responde pelo homicídio? Aí é lesão corporal qualificada pelo aborto. Quem morreu foi a criança? Lesão corporal qualificada pelo aborto. Por quê? E ele paga pelo homicídio da criança? Aí não é homicídio, aí é o aborto, né? A criança não morreu em razão da agressão, ela estava no ventre da mulher, não é isso? Não, eu digo o seguinte, nessa agressão, se antecipe o parto. A criança nasce prematura e morra no hospital no dia seguinte. Sim, aborto. Continua boa. É lesão corporal qualificada pelo aborto. Porque o aborto é interrompimento da gravidez, consequentemente a morte do feto. Pode não ser imediatamente, pode ser depois, mas desde que haja nexo de causalidade. Não é? Vamos imaginar que a criança nasça com vida. Então, até aqui, o que eu tenho? Lesão corporal qualificada pela antecipação do parto. Certo? Aí acontece um desabamento no hospital e a criança morre em razão do desabamento. Eu posso falar que é lesão corporal qualificada pelo aborto? Não. Porque aí não vai ter o nexo de causalidade. Tá? Então, e se registra essa criança ou não? Se houver o nexo? Tem que registrar. Tem que registrar. Tem que registrar, né? E tem que ter nasce com vida, tem que registrar. Inclusive, tem que ter o atestado de óbito também. A certidão de óbito depois, porque isso gera efeitos na questão hereditária. Tá bom? Então, vamos lá. Obrigado. Nada. Lesão corporal seguida de morte. Aqui também, mesmo raciocínio. Tá? Lesão corporal seguida de morte. Eu lembro que uma vez vieram me contratar para fazer um júri. E o que aconteceu? Os rapazes brigaram e quando um sujeito caiu no chão, o outro deu vários chutes na cabeça do rapaz que estava no chão. E o cara morreu. E eles queriam que eu transformasse aquele homicídio em lesão corporal qualificada pelo resultado morte. Mas nem se eu fosse mágico, pirotecnista, nem se eu chegasse e hipnotizasse os 7 jurados. Tá? Por quê? Um chute
na cabeça em quem está caído no chão, eu não posso entender que há a intenção de uma lesão corporal. Vocês concordam comigo? Olha, vamos imaginar que numa briga o sujeito dá um soco no outro. O outro cai, bate com a cabeça no chão e morre. Lesão corporal qualificada pelo resultado morte. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. A morte aconteceu culposamente, não era a intenção. A intenção era o que? A lesão corporal. Outro exemplo. O sujeito está brigando lá com o outro, o cara vai dar aquele chute na barriga. Rompe o baço. Morre. Lesão corporal qualificada pelo resultado morte. Chute na barriga, soco na cara, isso tudo é típico da lesão corporal. Agora, um chute na cabeça em quem está caído no chão, e na verdade não foi só um, foi vários. Parecia que a cabeça do rapaz era bola. Não, isso é homicídio. É nítido a intenção de matar quando você fica dando vários chutes na cabeça de alguém. Eu não fiz o júri, porque eu não dei muitas expectativas, não dei a eles as expectativas que eles queriam. Eles queriam que eu falasse, não, vamos mudar isso aí, tô pensando o quê? Não, vamos dar um jeito nisso, deixa comigo. Não, vamos resolver essa parada. Não, eu não sou assim, não. Fui limpo e transparente. Olha, isso aqui não é uma lesão corporal. Eu posso defender, posso fazer essa tese, mas eu não vou dar a vocês expectativas nenhuma de absolução. Até porque o advogado não vende resultado, né? O advogado, ele vende trabalho, né? Então, olha, aqui eu tenho dolo no antecedente, que é a lesão corporal, e eu vou ter culpa no consequente, que é a morte. Tá? Eu pergunto, pode ter tentativa desse parágrafo terceiro? Eu respondo, não. Porque assim como não existe tentativa em crime culposo, também não existe tentativa em crime pré-ter-doloso. E esse aqui é o tipo de crime pré-ter-doloso, que ele tem dolo na conduta e culpa no resultado agravador. Não há como eu lesionar alguém na expectativa de que ele possa, né? Não existe isso. O resultado aqui qualificador é culposo, tá bom? Nesse caso, não vai para o júri? Lesão corporal qualificada pelo júri, lesão corporal qualificada pela morte não vai a júri. Só vai a júri crime contra a vida. E nesse caso que eu narrei para vocês, a promotora denunciou por homicídio. E eles queriam que eu lá transformasse de homicídio para lesão corporal, porque lá os jurados podem desclassificar de homicídio para lesão corporal qualificada pelo resultado morte, que a pena é menor, né? Reclusão de 4 a 12, o outro é de 12 a 30, porque era qualificado. Agora, eu tenho um caso de um júri que talvez eu faça na capital, interessante. Os caras, eles brigaram numa churrascaria e um dos brigões foi pegar o carro para sair com o carro e o outro pegou a moto para sair com a moto. Só que a moto estava na frente do carro do cara. Quando o cara entrou no carro e o outro entrou na moto, o cara jogou o carro para frente, deu uma pancada na moto, jogou o carro na moto lá dentro da churrascaria. E aí a promotora colocou como tentativa de homicídio.
Esse eu acho que eu vou fazer esse júri, não sei. Vamos ver. Esse foi bem interessante. O cara ainda falou comigo, né? Não queria matar ele, não, pô. Eu tava pé da vida, com a reação ali no momento ali. Eu fico rindo, porque assim, eu vou ser sincero, cara. Não tem, quando não tem é, morte, é até interessante, cara, porque as discussões no júri são muito interessantes. Agora, é óbvio, quando você tem um homicídio consumado, pô, você vai fazer um júri até com o coração apertado, né? Você está ali falando, a família da vítima está ali sentada, né? A gente faz o júri com o coração apertado. Agora, quando é tentativa, quando a outra parte não se machucou, tá bem, aí a gente até faz com certo, entre aspas, um certo prazer, né? Tem um outro que eu vou fazer aqui, o Valença também. Isso deve demorar um pouquinho. Briga de botequim por causa de mulher, né? No carnaval. Aí tinha uma faca. Sabe aquela faca que fica em cima da mesa? Do lado, o pratinho de torresmo, o limãozinho. Sempre tá na hora uma faca, né? O sujeito pega uma faca, eles caíram, um por cima do outro, o cara que estava embaixo pegou a faca, cortou as costas do cara, o cara sai de cima. O cara saiu de cima sangrando, né? O cara que estava em cima estava com a mulher que estava embaixo. Então, você vai matar alguém dentro de um bar cheio de gente, na frente de todo mundo? Claro que era uma briga de botequim, né? Graças a Deus ninguém morreu. Graças a Deus o júri vai ser divertido. Ai, ai. Esse também, quando tiver, eu vou avisar vocês para vocês irem assistir. Queridos, eu fiz uma audiência de uma mulher que bateu no marido. Cara, não valia nada. Fiz não, desculpa, minto. Vou fazer. A mulher bateu no marido. É a primeira vez que eu vejo na minha vida um homem na delegacia fazer um registro dizendo que apanhou da mulher. E aí, vamos lá. De 2002, não, 2 anos de conciliador no Juizado Especial Criminal. Então, 2000 a 2002, conciliador. De 2002 a 2008, policial civil. Então, aqui já estão 8 anos. Mais 13 anos de advocacia. Então, nós temos aí 21 anos. É a primeira vez que eu vejo um homem fazer um RO que levou um tapa da esposa dentro de casa. O cara 1,90 m de altura e a mulher deve ser 1,60 m mais ou menos. E a mulher criou coragem, cara, criou força, reagiu. Ela sofria violência do cara há muito tempo. Na audiência, o juiz vai chamar minha atenção, porque eu não vou me controlar. Eu vou ter que perguntar para ele: vem cá, fez dodói aonde? Ela te deu chinelada do bumbum também? Você vai de ser um mau garoto? Desculpa, mas eu vou ter que, né? Eu sou cínico, pode falar que eu sou cínico. Não me importo. Lesão corporal culposa, gente. Essa aqui é a lesão corporal culposa. Você já conhece o crime culposo, todas as suas características, né? Culpa quando age por imprudência, negligência ou imperícia, não é? Mas é óbvio, não é só isso. Você tem que ter um comportamento, não é? Um resultado não querido e não aceito, um nexo causal entre a conduta e
resultado não querido, não aceito, e tem que ter também o quê? Previsibilidade. Né? O fato tem que ser o quê? Previsível. Né? Bom, mas é muito importante que se diga que a lesão corporal culposa do Código Penal, né, não se aplica nos casos de crime de trânsito. Tratando-se de lesão corporal culposa no trânsito, você vai trabalhar o Código de Trânsito. Não é 302, é 303. Vou até acertar aqui agora, ó. Ó, lambança, ó. Tá lá, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Né? E lá, na lei de trânsito, tem o seu tratamento específico. Tem as causas que aumentam a pena, por exemplo, quando a lesão corporal culposa acontece em cima da calçada, o sujeito não tem habilitação, né? Se ele estava embriagado, o tratamento também é mais gravoso. Vale a pena depois vocês lerem um pouquinho a lei de trânsito, para ver como que é o tratamento da lesão corporal culposa no Código de Trânsito. Né? Eu não trouxe para cá, porque normalmente eu não trago, porque a gente está trabalhando os crimes do Código Penal, né? Mas eu deixo a dica para você ir um pouquinho mais à frente. Né? Lá, por exemplo, você vê aquele que presta socorro, né, para a vítima, não é preso em flagrante. Né? Tem todo um tratamento específico para lesão corporal culposa no trânsito. Mas que lesão corporal culposa então é essa? Nossa, tem 1001 maneiras. Pisou no pé da pessoa sem querer, na unha encravada, não é? Foi descarregar lá um caminhão de areia, né? Causou lá uma lesão, alguém estava passando em cima da calçada, tomou uma pasada de areia. Tem 1001 modalidades de lesão corporal culposa que não são no Código de Trânsito, apesar da gente verificar com muito mais incidência as lesões corporais culposas no trânsito, né? Que são muitas, inclusive, a maioria. Muito bem. Bom, violência doméstica e familiar, essa é uma das partes mais importantes da aula de hoje, que nós vamos fazer depois do intervalo. Vocês querem fazer alguma pergunta antes do intervalo? Sem perguntas? Então vamos dar um intervalinho, olha, 8h07, 8h20, tá bom? 13 minutinhos de intervalo aí, daqui a pouco eu tô de volta. Até já, tchau, tchau. Muito bem. Pessoal, vamos lá. O parágrafo 9º vai dizer assim: se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, a pena é de 3 meses a 3 anos. Eu coloquei em vermelhinho aqui, ó, para mostrar para vocês que o parágrafo 9º, ele vai falar da lesão leve na forma de violência doméstica e familiar. E essa aqui não é só a violência doméstica e familiar contra a mulher, não. Aqui é qualquer violência doméstica e familiar, inclusive da mulher contra o homem. Né? O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra o filho contra a mãe, o irmão. Né? Cônjuge. Né? Então, assim, ou então, o sujeito, por exemplo, que está recebendo uma visita na sua casa, servindo, se valendo dessa relação de hospitalidade, agride aquela pessoa. Tá? Vejam que a pena da lesão corporal leve do CAPT do 129 não chega nem a 1 ano. Aqui já é de 3 meses a 3 anos. Por quê? Porque aqui o desvalor da conduta é muito maior. Tá? Aqui,
O sujeito agride alguém da família, ou então alguém muito próximo, que ele hospeda na casa dele, né? Agora, Ricardo, e se o sujeito, por exemplo, bate no irmão, no pai ou na esposa, por exemplo, e ela fica mais de 30 dias sem praticar as suas atividades habituais? Ou então, ela fica incapacitada para o trabalho por conta de uma agressão doméstica, né? Aí, olha o que diz o artigo 10, o parágrafo 10. Nos casos previstos no parágrafo 1º a 3, lembrando, parágrafo 1º, lesão corporal grave, parágrafo 2º, gravíssimo, parágrafo 3º, qualificado pelo resultado morte, se essas 3 lesões são na forma de violência doméstica e familiar, a pena é aquela pena lá, não essa aqui de 3 anos e 3 meses, aquela pena lá, da lesão corporal grave, gravíssima ou com resultado morte, com a pena o quê? Aumentada. Então, vamos imaginar o seguinte, o irmão agride o outro, né? E causa uma lesão leve. A pena vai ser essa daqui, do caput, do parágrafo 9º, 3 meses a 3 anos. Mas a agressão, o sujeito perde um olho. Aí já vai ser do parágrafo 1º, porque é grave, mas com a pena aumentada pelo fato de ser irmão, pelo fato de estar na relação doméstica. Se, em razão desse irmão agredir o outro fica incapacitado permanente para o trabalho, aí já vai ser a pena do parágrafo 2º, gravíssimo, com um aumento de pena. E se, em razão dessa agressão, o irmão morre, a pena será o do parágrafo 3º, com esse aumento de pena aqui. Tá? Então, tomem cuidado. Aí vem aquela pergunta, né? Tratando-se de violência doméstica contra a mulher, deve-se aplicar os dispositivos da Lei Maria da Penha. Eu vou falar agora para vocês da Lei Maria da Penha. Essa senhora aqui é uma das mulheres mais importantes na história jurídica brasileira, uma das mulheres mais importantes para o movimento feminista brasileiro, uma das mulheres mais importantes, né? Eu diria que nesse movimento de afirmação da mulher na sociedade. Tá? Essa mulher aqui realmente é uma guerreira e é uma mulher que colocou o Brasil no banco dos réus na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa mulher fez o Brasil ser condenado na Corte Interamericana dos Direitos Humanos pela descaso, pela omissão no que diz respeito à legislação da repressão da violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela foi vítima de várias agressões, inclusive de tentativas de homicídio. Ela foi eletrocutada dentro do banheiro, ela tomou tiro do marido. Tá? E vejam, eu vou explicar para vocês o que acontecia antes da Lei Maria da Penha e o que acontece depois da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela não traz o crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse crime é o crime do parágrafo 9º que nós vimos ali. Lesão corporal, não é? Em relação doméstica e familiar. É o mesmo crime. Só que o tratamento será um quando for autora mulher e o tratamento será outro quando o autor for o homem contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela traz vários mecanismos que aumentam a proteção da mulher vítima de violência doméstica e aumentam a repressão do autor que agride a mulher em relação de violência doméstica e familiar. O que acontecia antes da Lei Maria da Penha? Antes da Lei Maria da Penha, a mulher que era agredida pelo marido,
ela ia para a delegacia e lá ela fazia um registro de ocorrência. Ainda não se tinha o parágrafo 9º. Então, trabalhava-se com a lesão corporal do 129 caput, que era da competência do Juizado Especial Criminal. Se aplicava, portanto, a Lei 9.099. A lesão corporal leve contra a mulher era de ação penal pública condicionada à representação. E o sujeito, ele tinha direito de pagar a cesta básica, ele tinha direito de prestar serviço comunitário, ele tinha direito de fazer a composição civil dos danos, ele tinha direito à suspensão condicional do processo. Tudo isso na Lei 9.099. E a mulher que fazia o RO, representava contra o marido, ela podia ir na delegacia e depois se retratar daquela representação. Então, vamos lá. A mulher convivia com o marido, não tinha outro lugar para ir. Foi agredida pelo marido. Ela ia na delegacia, fazia o registro de ocorrência e depois ela voltava para onde? Voltava para casa. Quem estava esperando ali em casa? O marido agressor. O que acontecia? Onde você estava? Ele batia nela novamente e obrigava ela a ir no dia seguinte e retirar a representação que ela tinha feito contra ele. Ou então, se ele fosse menos burro, ele pedia desculpa, chorava, não é? Convencia ela de que ele estava arrependido, ela ia, se retratava da representação, voltava. Ele, daqui a 2 meses, 1 semana, enfim, daqui a um tempinho depois, ele voltava a agredir ela novamente. Né? E muitas das vezes ela não ia fazer o registro de ocorrência justamente por esse temor de vir a ser agredido novamente, ou então porque dependia dele financeiramente, ou porque não tinha lugar para ir a não ser ter que aguentar aquele agressor, o machão. Né? Muito bem. O que acontece quando essa senhora que está aí, Maria da Penha Maia Fernandes, não é minha parente, eu sou Ricardo Fernandes Maia, ela é Maia Fernandes, mas não é minha parente. Essa mulher aí, olha essa guerreira aí. Né? Depois que ela passou tudo de ruim na mão do marido dela, né? Ela conseguiu levar o caso à Corte Interamericana dos Direitos Humanos e o Brasil foi condenado pelo descaso no tratamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. E na Corte Interamericana não se julga pessoas, se julga o Estado. E o Brasil foi condenado. Condenado a quê? Condenado a legislar uma lei específica que protegesse a mulher. Que não tratasse a mulher do mesmo jeito, dando menos tratamento para o homem. Porque a mulher, biologicamente, fisicamente, ela é mais fraca. Então, numa luta corporal, ela sempre leva desvantagem. Ou quase sempre. Né? Mas, em regra, ela leva desvantagem numa briga, numa agressão. Então, se ela é a parte mais fraca, eu tenho que dar mais direitos para ela, para que ela fique em pé de igualdade. E aí vem o parágrafo 9º, aumentando a pena da violência doméstica e familiar contra a mulher, mas não para por aí. O que a Lei Maria da Penha traz? Ela traz o seguinte, olha, lesão corporal contra a mulher, a ação penal é pública incondicionada. Significa que não existe mais aquela situação da mulher ir na delegacia e depois ir lá e querer se retratar daquela representação. Não pode mais.
Ricardo, mas e agora? Agora, quando ela vai na delegacia, ela pede medidas protetivas de urgência. O delegado enumera na lei quais as medidas que ela precisa e a lei Maria da Penha traz várias medidas protetivas de urgência. O delegado leva ao MP, o MP pede, o juiz decreta. O juiz pode decretar, primeiro, o afastamento do agressor do lar. Ou seja, vai o oficial de justiça com a polícia lá e arranca o agressor do lar. Arranca ele de lá. Tá? Segundo, proibição dele se aproximar dela. Obrigação de pagar prestação alimentícia para ela enquanto durar essa situação. Proibição de se comunicar com ela ou familiares. Ou seja, a lei protege a mulher para que ela possa fazer o registro, para que ela possa comunicar, que ela possa representar criminalmente. Ela tem forças agora para isso. Ah, Ricardo, mas se ele desrespeitar as medidas protetivas de urgência, diz a lei que, neste caso, é possível a decretação da prisão preventiva para aquele que descumpre as medidas protetivas de urgência. Teve gente, quando vem em 2006, entra a Lei Maria da Penha, teve gente que falava que ela era inconstitucional porque ela tratava de forma diferente homens e mulheres. Porque se a mulher bate no homem, ela não tem afastamento do lar para ela, não tem nada disso. E detalhe, estava esquecendo, o mais importante, não se aplica a Lei 9.099 quando a agressão for contra a mulher. Ou seja, um homem não tem como pagar a cesta básica, não tem suspensão condicional do processo, não tem ação não é pública condicional da representação, não tem composição civil, não tem como se retratar da representação, não tem nada da Lei 9.099. Mas se ela agride o marido, ela pode ser beneficiada com os institutos da Lei 9.099, principal deles a suspensão condicional do processo. Tá? Então, que deixe essa palavra. Vocês, com certeza, em processo penal, vocês vão ver mais a fundo tudo isso. Tá? Porque essa lei, ela traz rigores processuais muito grandes. Parabéns, senhora Maria da Penha Maia Fernandes. Aqui eu coloquei para vocês não esquecerem de tudo que eu falei agora, né? Com essa imagem aqui, né, das mãos protegendo a mulher. Né? Legal. Muito bonita a história dessa mulher, né? O parágrafo 2... Professor, Oi. Professor, uma pergunta. Está no Código Penal ou está na lei da Maria da Penha? Aham. Aquela questão, tipo, por exemplo, a mulher vai agredida e aquela agressão ela vai acabar para no hospital. Aí o próprio médico, o próprio hospital é obrigado a acionar a polícia. É esse caso ou eu estou fazendo confusão? Qual lei que ampara essa situação? Porque às vezes a mulher não vai na delegacia, e a Lei o Maria próprio da hospital a Lei Maria da Penha. informa. A Lei Maria da Penha, ela ampara a mulher completamente. E o médico, ele é obrigado a comunicar qualquer crime que chegue no plantão, senão ele pratica um crime de contravenção, ele pratica uma contravenção penal do Decreto-Lei 3688/41, tá? Tá. Então, essa parte... Peraí, desculpa. Só para me anotar aqui. Qual é a lei que diz que o médico é obrigado? Decreto-Lei... Não é no Código Penal. Tá. É o Decreto-Lei 3688/41. Isso tudo é muito bom, né, professor? Porque às vezes a vítima não vai, né?
Mas se ela for no hospital, o médico comunica, tem que comunicar. Agora, o interessante é que, veja bem, você pode falar assim, depois dessa lei diminuiu o, o número de violência doméstica e familiar contra a mulher? Não, aumentou. Só que você pode pensar errado com relação à lei. Na verdade, as estatísticas anteriores à lei eram falsas. Por quê? Porque o número de mulheres que eram agredidas pelo marido e não iam à delegacia porque não tinham medidas protetivas de urgência era muito grande, era cifra negra. Então você pegava a estatística de lesão corporal, pouquinha coisa era de mulher agredida pelo marido. Mas, na verdade, o número era gigante, mas ficava longe das estatísticas. É o que nós chamamos de cifra negra do direito penal. Aí hoje, você pega, o número é gigante, a Lei Maria da Penha não adiantou nada, pelo contrário. A Lei Maria da Penha fez com que essas mulheres tivessem voz e vez. Não é? Então, assim, a estatística hoje é grande, mas é porque hoje aparece. Não é? Hoje aparece o número. Então, infelizmente, hoje a gente sabe a verdade. A verdade é que existe muita violência doméstica e familiar contra a mulher nesse país. E na pandemia aumentou de uma forma assustadora, uma coisa horrível. Tá? Fala, João. Quem levantou a mão? Teve alguém que levantou a mão. Sou eu. Oi, Nayara. Pode falar, Ricardo, querida. aqui na minha cidade tem uma amiga minha que passou por esse problema. Ela noivou com um rapaz que era empresário aqui, não vou citar o nome, porque a maioria com certeza vai conhecer. Noivou e casou. Em menos de um ano, o rapaz começou a agredir verbalmente, fisicamente. Ela prestou queixa dele várias vezes aqui na delegacia. Uma vez eu fui com ela, de Pati, e até em Três Rios ela fez o RO contra ele. E aí não adiantou nada. O delegado daqui, no dia que eu fui com ela e eu vi, ele simplesmente não ajudou ela em nada. E ela, assim, tinha foto, ela tinha conversa no WhatsApp, ele clonou todos os documentos dela, agrediu o pai dela várias vezes, invadiu a casa dela para bater nela, bateu no pai, bateu na mãe. E, assim, nada aconteceu. Agora, até no Dia da Mulher, teve uma amiga dela que fez a homenagem a ela. E ela é nova, acho que ela tem 32 anos só. Passou, assim, horrores com ele, horrores. De bater nela na rua, cárcere privado. E, assim, não aconteceu nada com ela. E a gente, por ser mulher, sente uma impunidade, porque a gente está vendo isso do nosso lado. Maria da Penha existe? Existe. Protege? Pode ser que sim, mas a gente também vê a impunidade do nosso lado. Todo dia. Veja bem, existe sempre aquela dicotomia, né? Legislação e impunidade. Esse que você me deu foi um exemplo negativo, né? Mas, por exemplo, em Valença, o delegado criou um núcleo dentro da delegacia, formado só por policiais femininas, só por mulheres, para receber só mulheres vítimas deste crime. A Polícia Militar de Valença criou uma patrulha chamada Patrulha Maria da Penha, que funciona 24 horas. Então, assim, esse exemplo que você me deu é um triste exemplo negativo, mas tem muita funcionalidade em muitos lugares ainda, não é? Aqui em Valença, por exemplo, a mulher pega o telefone e liga e em pouco tempo a viatura já está na frente da casa.
né? Faz até mensagem por WhatsApp, né? Então, assim, e outra, aí ela vai para a delegacia, quem atende ela são mulheres, não são homens, né? Porque, assim, o homem, né? Tem alguém com o microfone aberto, acho que é a Joana, né? Aí ela é atendida por mulheres, porque, óbvio, a mulher na frente de um homem, ela vai ficar meio sem graça de falar muitas coisas, porque a Lei Maria da Penha não fala só da violência física, não, fala da violência psicológica, né? E óbvio que a mulher conversando com uma outra mulher, ela vai ter mais liberdade para explicar, não é? Então, assim, de fato, a impunidade, infelizmente, é uma coisa que está aí, né? E mesmo assim, procurando pessoas assim para ajudar, porque, por exemplo, no dia que eu fui na delegacia com ela, eu encontrei ela na rua. Ela estava toda machucada, que ele tinha batido muito da Ricardo, assim, todas as agressões possíveis que existem e que não existem, se posso dizer, ele fez com ela. Meu Deus. Ele fez com ela. Ele botou pessoas para vigiar, ele botou pessoas para clonar. E assim, inventou várias coisas que, em vez de botar a culpa, ele se botar a culpa, não, ele botou a culpa nela. Assim, foi coisas horríveis, infelizmente. E hoje em dia ela fala, ninguém acredita em mim. Porque como ele é um empresário daqui da cidade, todo mundo pensa, nossa, ele não fez isso com ela. E só quem viu, teve ali do lado dela, viu a situação, acredita. Nesse dia que ela estava toda machucada e eu encontrei ela desesperada na rua, eu fui na delegacia, foi um rapaz até que trabalha no Rio. Ele não era daqui, mas acho que ele não era delegado, não. Ele era inspetor, se não me engano, porque ele não é daqui. Ele pediu até que ela explicasse, mas ela não conseguiu explicar. E eu também não consegui explicar porque eu não sabia muito o que estava acontecendo. Eu só encontrei ela toda machucada. E o que me deixou mais chateada é de tudo que ela fez, que ela pôde fazer e a família dela fez, foi em vão, sabe? Eu acho que mesmo tendo a Lei Maria da Penha, tinha que ter alguma outra lei ou algum outro decreto que ajudasse um pouco mais nessas questões que você vai na delegacia e, infelizmente, nada é feito. Ele só foi chamado, claro que rolou um processo, mas ele ficou aí solto, a vida dele continuou. Ele tá aí, de boa, e ela vive com a consequência do que ele fez. Nayara, eu vou te dar uma dica não só para você, mas para todos, né? Quando vocês entenderem que o tratamento em sede policial não foi aquilo que se esperava, vocês podem ir no Ministério Público. Tá? Vão no prédio do Ministério Público e converse com o promotor de justiça. Porque o promotor de justiça ele é fiscal externo da atividade da polícia. Né? E quando for assim, vá ao Ministério Público. Tá? Normalmente é o que eu sempre faço. Eu tive um caso de uma delegacia de polícia que a menina foi vítima de um estupro, né? E quando eu vi a forma com que estava vendo, a forma que eu diria que meio que desleixada que estava vendo o inquérito, eu fui no Ministério Público. Eu fui muito bem recebido no Ministério Público, expliquei tudo para a promotora de justiça mandou um ofício para a delegacia requisitando o inquérito, leu o inquérito e baixou uma penca de diligências com prazo para eles direcionarem. Então, assim, nós temos um braço muito forte e não utilizado, muitas das vezes, como foi no seu caso aí, que é o Ministério Público. Tá? O Ministério Público, ele é um ferrão da sociedade. Tá? Mas eu lamento, infelizmente tem esse outro lado, né? Mas a grande verdade é que essa questão ela é o verdadeiro machismo estrutural, né? Essa agressão é o machismo estrutural. O cara já nasce educado, né? Educado entre aspas, né?
ele já nasce com aquela mente, né? De que o homem, ele é o personagem principal da história, né? E a mulher é só a mulher. Ou seja, isso já entra na cabeça do cara, é programado no software dele, e ele acha que pode chegar, pode bater na mulher, porque a mulher é um objeto, é a propriedade dele, não é? Então, assim, a gente vive num país que existe uma estrutura. O machismo estrutural faz parte da estrutura com que a sociedade se ergueu, né? Mas com o tempo isso está se quebrando. A própria Lei Maria da Penha, né? A sua amiga foi vítima, mas o que a própria Maria da Penha sofreu, ela é um exemplo. Porque ela foi eletrocutada, ela tomou um tiro, não morreu, e na época dela nem Lei Maria da Penha tinha, ela que criou, ela que deu ensejo à lei, né? E ela foi totalmente desamparada. Mas olha a garra que ela teve, né? Ela foi na Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Fez com que o Brasil fosse condenado. Essa mulher condenou o país, né? Então, a mensagem que a gente pode deixar, né, é que a mulher tenha garra, supere, tire forças de onde não tem e se afirme na sociedade cada vez mais, né? Meninas, você que foi lá, Nayara, e viu aquela atuação pífia, você pode fazer um concurso quando você terminar a sua faculdade para ser delegado. E na sua profissão, você faça o contrário, não é? As meninas que estão ouvindo aí, façam um concurso, vamos ser promotores de justiça, vamos ser juízes, vamos ser advogados e vamos mudar essa realidade, porque a única forma que tem de quebrar a estrutura, não é? É mostrando a força que vocês têm, não é? E não há como negar, não é? A mulher, ela é mais disciplinada para o estudo do que o homem, não é? A mulher, ela tem um senso de, ela tem uma inteligência emocional muito mais aguçada do que o homem, não é? A mulher, ela tem muitas, eu diria, potencialidades, não é? Em que ela se supera. Ela supera o homem em muitas coisas, ela supera o homem. Não é uma nem duas, não. Não é? Se existe, não é? Esse machismo estrutural, não é? que foi colocado a fórceps, não é? Por um outro lado, também existe um movimento de revolução disso, de quebra desse paradigma muito grande. Muito grande. Né? A minha esposa, ela é cirurgiã. E quando ela começou a trabalhar, a gente via a dificuldade dela entrar nesse meio, porque a maioria dos médicos cirurgiões eram homens, cirurgiões, né? Eram homens. Vira uma mulher fazendo cirurgia, pessoal, né? Mas ela meteu a cabeça, foi, né? E hoje você vê, dando aula de residência, várias mulheres fazendo residência para serem cirurgiãs. Então, vamos fazer aquilo que a gente pode fazer para mudar isso, não é? E a gente vai mudar. A gente vai mudar, não é? O Brasil vai mudar. As coisas vão mudar. É isso que a gente está vendo por aí, tem hora para acabar. Essa tristeza toda que esse país está vivendo, esse massacre de valores, massacre de ideias, isso vai acabar. Tem hora certa para acabar, não é? E é isso. Mas quando estiver diante de uma situação dessa, vão lá no Ministério Público
né? Maicon, pode falar? Oi, professor. O senhor me ouve? Perfeitamente. Só para complementar a informação aí e a situação, eu não sei se as pessoas sabem, mas existe aqui na região, eu não vou dizer onde, mas um abrigo para mulheres. É a Casa de Mulheres, Violência Doméstica. Aqui em Vassouras também a gente tem a Patrulha Maria da Penha. Inclusive, se a mulher ela precisar retornar à casa para recolher os pertences, ela tem o apoio dessa patrulha. E agora, no Dia Internacional da Mulher, aqui em Vassouras foi inaugurada uma secretaria pública para mulheres. Olha. Então, é isso. E existe um movimento de tentativa de proteção e de segurança, né, para a mulher. Isso é muito bom e a gente precisa ajudar a divulgar isso, né, pelos meios, nas comunicações e tudo mais. Eu trabalho no CREAS. E o CREAS também é um canal, é uma porta de entrada. Em Miguel Pereira, com certeza, tem CREAS, em Pati também. Além do Ministério Público, que o Ministério Público é o fiscal da lei, né, é o ferrão da sociedade, o CREAS também é a porta de entrada para receber essas denúncias, né, de violência contra a mulher. Né, todas as formas de violência, né, patrimonial, sexual, física. E a gente não pode permitir, a gente não pode se calar. Inclusive, existe, eu não sei se aqui na região onde, mas é próximo já, uma delegacia para mulheres, que o funcionamento da delegacia tem um grupo específico composto por mulheres que fazem, e esse grupo faz o atendimento às possíveis vítimas, né, de violência. Então, a gente não pode deixar essa fogueira, né, perder as forças e tudo mais. Temos que divulgar, incentivar e sempre esclarecer, né, a sociedade e denúncias, e fazer bastante denúncia, gente. É a única forma, né, se instruir para a gente tentar estabelecer uma cultura de paz, uma cultura mais justa, uma cultura mais igualitária, uma sociedade melhor, né, para se viver e mais segura também, né? É uma pena tudo isso, é uma pena. Vou te falar uma coisa, não é raro isso acontecer em delegacia. Não é raro, isso é muito comum. Os profissionais, eles não são treinados para isso, eles não recebem treinamentos e orientações acerca, inclusive, do universo feminino, né, de transexualidade também, de mulher trans também. Então, é bastante difícil. Mas a gente está aqui para tentar fazer a diferença, né? Vamos em frente. Eu vou pausar um pouco. Valeu. Eu parei a gravação porque esse tipo de situação eu não gosto de contar assim, né? Mas é bom para vocês verem, né? Ai. São histórias que acho que quando eu tiver com 80 anos eu ainda vou lembrar. E se eu começar a contar as histórias, eu viro à noite contando histórias assim, que vocês falam assim, pô, esse cara tá mentindo. Não, é verdade mesmo. Então vamos lá. As violências, né? A lesão corporal contra policiais e seus familiares, né? A mesma lei que trouxe o homicídio qualificado, né? Quando praticado contra policiais ou seus agentes, trouxe também a lesão corporal praticada contra policiais e seus agentes. Então, todos os comentários que eu fiz lá se aplicam aqui, só mudando o tipo penal. Lá era homicídio, aqui é lesão corporal. Então, a gente vai passar um pouquinho adiante para começar a falar de... Deixa eu ver aqui o que eu botei para frente no slide. Aí, quem foi que fez a pergunta da vias de fato no início da aula? Teve um colega que fez. Eu falei, aguarda que no... Isso, falei, aguarda que no final da aula vai ter. Né? Professor? Oi. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, só para não fugir muito desse tema da Maria da Penha. Pois não. O senhor disse que, no caso, a vítima depois é uma ação pública incondicionada, né? Que a vítima não pode retirar a queixa depois.
Mas e quando a vítima ela tem uma medida protetiva e ela pode retirar a medida protetiva, de repente, por uma ameaça do companheiro ou do ex, que seja tipo assim, você vai retirar a medida protetiva. Ela pode ir assim, sobre ameaça e retirar essa medida protetiva? Ou sobre ameaça, se ela mesma quiser, de repente voltou com um companheiro e tal, e não quer mais a medida protetiva. Pode. Ela pode? A medida protetiva ela ela é uma medida cautelar, né? Uhum. E ela só subsiste quando tiver os fundamentos, né? É óbvio que ela vai narrar os fundamentos pelos quais ela não quer mais a medida protetiva e o Ministério Público vai analisar. E se o Ministério Público achar que ela está sendo ameaçada, o Ministério Público vai intimar ela para ouvi-lo, né? Entendi. Agora, tem situações que realmente, às vezes, o casal faz as pazes, vai divorciar e cada um vai para um lado, né? Aí se comunica à justiça, né, que eles voltaram a conviver bem, as medidas cautelares já não vão ser mais necessárias, mas o processo com relação ao crime continua, mesmo tendo feito as pazes, tá? Entendi. Isso no caso da lesão corporal, né? Outros crimes, por exemplo, a ameaça depende de representação, né? A vítima, no caso aí, pode retratar a representação, mas somente em juízo, né? Aí sim. Agora, deixar bem claro uma coisa aqui para vocês, gente. A gente não dá queixa em delegacia, tá? Delegacia a gente faz representação criminal ou a gente comunica o crime, né? A queixa é a peça inicial da ação penal privada nos crimes de ação penal privada. Ela é direcionada ao juízo, tá? Eu sempre puxo esse fio aí, porque o aluno de direito não pode falar fulano foi da queixa na delegacia, tá? Só para a gente acertar essa coisa, mas sem problema. Tá bom, Patrícia? Tá ok, obrigada. Mas pode sim, a medida cautelar, ela muitas das vezes ela é revogada, às vezes não, às vezes fica até o final, né? Agora, olha só, gente, nós temos aqui que fazer uma distinção. Olha essas duas figurinhas aqui. Nós temos uma contravenção penal que ela é chamada de vias de fato. Mas ela diz assim, ó, praticar vias de fato, lá na lei de contravenção penal, né? Mas ela não diz o que é vias de fato. Então eu trouxe o quadrinho para mostrar para vocês. A vias de fato é uma agressão que não tem a intenção de causar a lesão. Como assim, Ricardo? O cara puxou a gravata do outro, tá vendo? No meio da discussão, entrou em vias de fato. O sujeito que pega a discussão, né? O sujeito pega a pessoa e sacode pelo braço. É vias de fato. Não é? Aquele empurrão, aquela mão no peito, é vias de fato. Então, entrar em vias de fato é ter o contato violento, mas sem a intenção de causar a lesão corporal. Né? É muito comum. Não confundir com a lesão corporal, porque a lesão corporal, a intenção é causar a lesão, né, do agente. Então, você vê aqui do lado o rapazinho com o rosto todo machucado, ali já é lesão corporal. Então, você pode estar diante de um caso que pode ser tanto uma contravenção penal de vias de fato, ou então uma lesão corporal. Né? Vai de acordo com a intenção do agente no momento. Tá? E também não podemos confundir a injúria real com a lesão corporal. O artigo 40 diz assim, ó, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Parágrafo 2º, se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes. Aviltantes significa humilhantes. A injúria, né, ofende o que? A dignidade ou o decoro. Mas às vezes, você quer ofender uma pessoa, você ofende com uma cusparada no rosto. Já é uma
vias de fato. Ou então com um tapa no rosto. Né? Não existe nada mais humilhante do que levar um tapa no rosto. Não é? Esse tapa no rosto, ele é uma injúria real. Porque a intenção do agente é o que? Humilhar. Ah, Ricardo, mas o sujeito deu um tapa no rosto. Humilhou a pessoa, mas causou uma baita lesão corporal. Olha a pena aqui embaixo, ó. Detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Então, não é? Se o agente dá um tapa no rosto da vítima para ofender a vítima, não é? E causa lesão corporal, ele responde pela injúria real e pela lesão corporal, seja ela leve, grave ou gravíssima, conforme o caso. Tá? Então, vamos ficar atentos com relação a isso. Bom. Até aqui entenderam? Eu vou falar agora do crime de rixa, tá? A gente conclui a aula. Mas você pode falar assim, Ricardo, por que você saiu do 129 para o 137? Porque eu entendo que o crime de rixa, ele foi colocado no lugar errado. É muito mais fácil a gente entender o crime de rixa estudando ele logo depois da lesão corporal. Então, assim, eu pego de lá, trago aqui para a gente entender, e na aula que vem a gente continua do 130. São os crimes de periclitação da vida e da saúde. Os crimes de perigo, como eu coloquei lá para vocês. Então, isso aqui é um avanço estratégico, que vocês vão entender, e depois vão se perguntar, pô, mas por que não está tratado isso junto com lesão corporal, né? Gente, o que é o crime de rixa? Vocês já viram aquela briga, tipo que está nessa historinha aí, né? Essa imagem diz bem o que é uma rixa. Todo mundo brigando com todo mundo. Isso acontece muito em campo de futebol. Estanca a pancadaria e todo mundo brigando, e você chega uma hora que você não sabe mais quem é autor, quem é vítima. Todos são autores e vítimas de alguma coisa. Isso é rixa. Não é? Então, a rixa, ela tem uma multiplicidade de participantes, né? E que isso faz com que você não tenha como identificar, ali no caso, quem é autor e quem é vítima. Então, o que a polícia faz? O que a justiça faz? Pega todo mundo e todo mundo responde pelo crime de participação na rixa. Então, diz aqui, ó. Perdão. Participar de rixa, salvo a turma do deixa disso, né? Salvo para separar os contendores. Não é? A pena é pequenininha, né? Olha, 15 dias a 2 meses. Que pena ridícula, né? Mas é. Não é? É muito difícil alguém que nunca tenha participado de uma rixa, nem que seja na escola. Não é? Espero que nunca participe de uma rixa, pelo amor de Deus, mas às vezes tem hora que não dá. Educação física é uma merda. O cara fez uma falta no outro, eu abaixei para pegar a bola, para voltar. Quando eu virei as costas, parecia uma tsunami de pancada, assim. Uma pancada para tudo que é lado. Eu sei que eu apanhei e eu bati, eu nem sei em quem. Né? Isso é coisa de adolescente, que assim, é uma cultura idiota que também está com os dias contados, né? Mas, enfim, queridos, até aqui é muito tranquilo. Mas olha a pergunta que vem lá das trevas para vocês, hein? É possível falar em tentativa em crime de rixa? Eu vejo isso aqui numa prova, por exemplo, prova oral para delegado. É possível falar em tentativa de rixa, doutor? O senhor pode atuar alguém em tentativa de rixa? Né? Se pegar então o delegado cascudo da antiga, ele vai falar assim com você: aí, ô garoto, dá para atuar alguém
né? Em tentativa de rixa, né? Agora, se pegar um casca nova, né, da nova geração, eu gostaria de saber do candidato se o senhor entende ser cabível a tentativa, ou seja, o conatus, né, o 14, inciso 2 do CP, se ele pode ser aplicado aos crimes de rixa do artigo 137 do Código Penal. E aí, quero saber de vocês. Cabe tentativa de rixa ou não? Mexeu com a cabeça aí um pouquinho? Se mexeu, tá bom. Né? O objetivo é sacudir. Aí agora a gente vem trazendo a paz. Né? Queridos, existem 2 tipos de rixa. A rixa ad improviso e a rixa pré-ordenada. O que é a rixa ad improviso? Foi o que aconteceu comigo. Ninguém combinou aquela pancadaria. Aconteceu que eu fui pegar agora há pouco, do nada. Você tá lá no meio da torcida do Flamengo, lá, agora há pouco tem um tambor voando assim, a pancadaria estanque, sai todo mundo correndo. Veja que ninguém combinou nada. Isso é rixa de improviso. Essa rixa dá para ter tentativa? Não. Porque ela simplesmente nasce, não é? Satanás chega no meio da galera e pum, explode. Né? Ninguém sabe de onde que vem. E a rixa pré-ordenada? Acabou o jogo. Flamengo 0, Vasco 0. Aí, o líder da torcida do Flamengo e o líder da torcida do Vasco conversando. Aí o líder da torcida do Vasco fala assim: aí, malandro, bora, partiu, Praça da Bandeira. Vamos lá e vamos tirar essa diferença lá. Aí o cara do Flamengo fala: já estamos chegando, malandro. Se prepara. Porrada vai cantar no lombo. Aí vão. Bando de idiotas, né? Vamos lá brigar agora. Aquela manada de idiotas vai brigar na Praça da Bandeira. Né? Muito bem. Nisso, chega a polícia. Polícia para quem precisa. Polícia para quem... Aí desfaz todo mundo, vai embora. Posso falar que houve tentativa de rixa nesse caso? Eu acredito que não, é porque o objeto ali já se desfez, né? Não houve a rixa de fato. Mas não é isso que é a tentativa, quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente? Queridos, não cabe rixa. Que isso? Por que não? Porque esse ato, eles combinarem e irem ao local, isso é ato de preparação. Ato de preparação não é punível. Tentativa é quando iniciada a execução não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Então, em hipótese alguma, há tentativa de rixa. Então, ou tem a rixa e vai todo mundo para a grade, ou não tem rixa e vai todo mundo para casa. Aí você escolhe se você quer ir para casa ou para a grade. Né? É simples assim. Vamos lá agora. O problema vem aqui, ó. É aqui que eles vão pegar vocês. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, nós temos uma rixa qualificada. Se ocorre lesão grave ou morte, né? Então, aqui o que vai acontecer? Acabou a rixa, estava lá um cara no chão caído, morto ou com lesão grave. Todo mundo responde pela rixa qualificada. Agora, cuidado. Não foi possível identificar quem foi o autor do homicídio, porque se ele foi identificado, ele responde por homicídio.
E os demais por rixa qualificada pelo resultado morte. Agora, quando você não consegue identificar quem foi o autor do homicídio, aí todos respondem pela rixa. E olha a pena da rixa, que ridícula, né? Aconteceu um Flamengo e Botafogo que teve em Volta Redonda. Aí a torcida do Botafogo foi, né? Acho que uns 2 ônibus lá. Não vou falar que foi 2 Fusca, que é sacanagem, né? Foi 2 ônibus. E na hora de soltar as 2 torcidas, o que eles fazem? Eles soltaram primeiro a do Botafogo, deram tempo para eles irem, para depois soltar a do Flamengo, né? O Flamengo vem atrás. Muito bem, o que acontece com o ônibus do Botafogo? O ônibus do Botafogo quebra na Serra das Araras. Quem vem atrás? Os ônibus da torcida do Flamengo. Ah, eles vão parar e vão ajudar. Não, eles vão parar, vão descer e vão empolar todo mundo na pancada. A história sempre tem como ficar pior. Já antes estava vendo aquela manutenção ali na coisa, esqueceram uma foice ali. Pegaram uma foice e mataram um torcedor do Botafogo. Ninguém sabe quem foi. Todos responderam por rixa. E olha a pena, 6 meses a 2 anos. Lei 9.099. Muito triste. Mas teve uma coisa que eu achei legal. Por quê? Porque a pena, né, a substituição da pena que foi dada foi eles terem que ir para a Cadepol, Academia de Polícia Civil, nos finais de semana, no domingo, exatamente na hora do jogo de futebol que eles estariam lá, e lá eles ficavam e assistiam palestras, né? E eu lembro que quando no primeiro dia, né, o chefe da Polícia Civil deixou todos eles em pé, falou assim: agora nós vamos ouvir o hino nacional brasileiro. Aí ouviram o hino nacional brasileiro. Depois que terminou o hino nacional brasileiro, o chefe da Polícia Civil pegou a bandeira do Brasil e falou assim: vocês estão vendo essa bandeira aqui verde e amarela? Essa é a única bandeira que um homem pode morrer por ela. É a única bandeira pela qual alguém pode perder a vida. Nenhuma outra é digna de que uma pessoa perca a vida por ela. E aí ele pegou e saiu da sala, e aí veio a pessoa para dar uma palestra para eles lá. Né? Eu não sei de onde que vem isso. Né? Eu não sei que graça que tem tomar soco no nariz, dar soco no nariz. Né? Bom, mas até aqui tudo bem. Agora vem os problemas. Vamos olhar para esse quadrinho aqui da rixa. Vamos imaginar que uma pessoa agora já está no chão morta. E eu entro na rixa depois que essa pessoa está morta. Eu vou responder por rixa simples ou qualificada pelo resultado morte? Eu fui participar da rixa também, mas já tinha uma pessoa morta quando eu entrei. Respondo por rixa simples ou qualificada pelo resultado morte? Rixa simples. Porque a minha participação se deu depois do resultado morte, ou seja, eu não contribuí, nem há como dizer que eu contribuí para aquele resultado morte. Agora, vamos lá. Eu entrei na rixa, saí da rixa, todos vivos. Logo em seguida, uma pessoa morre. Entenderam? Vou repetir. Eu entro na rixa e eu saio da rixa. Né? E logo em seguida, depois que eu saí, uma pessoa morre. Eu respondo por rixa simples ou qualificada? Nesse caso, eu respondo por rixa qualificada. Por quê? Porque de alguma forma eu contribuí com a evolução da rixa até a participação da morte. E mais, aqui
Eu não sou responsável pela morte, mas eu sou responsável por participar. Tá lá, ó, participar de rixa, que é o crime. E agora é a melhor delas. Tá vendo ali que essa lesão é grave, não é? Se a lesão é grave, a pena da rixa qualificada. Agora eu entro na rixa para brigar, tomo um chute nos Países Baixos e fico impossibilitado de praticar minhas ocupações habituais, aquelas que eu mais gosto, por mais de 30 dias. E aí, todos vão responder por rixa qualificada pela lesão corporal de natureza grave. Eu que sofri a lesão grave, respondo também por rixa qualificada pela lesão grave ou respondo pela rixa simples? Eu respondo pela rixa qualificada pela lesão grave, mesmo tendo sido eu quem sofreu a lesão corporal grave. Porque aqui o que se pune não é a causação do resultado, o que se pune é a participação na rixa. Está aqui o crime. Participar de rixa. Tá ok? Por isso que eu gosto de estudar esse crime, né? Junto com a lesão corporal, porque eu acho que é tudo a ver, né? Então, hoje nós vimos, ó, lesão corporal leve, grave, gravíssima, qualificada pelo resultado morte, lesão culposa, lesão corporal culposa, violência doméstica e familiar, contravenção penal de vias de fato, injúria real e rixa. Olha como é que rendeu a aula. E ainda tivemos como fazer aqui também, né, uma certa reflexão sobre uma questão crítica, que é a questão da Lei Maria da Penha, né, com a participação aí dos colegas que contribuíram, né, Nayara, Maicon, Patrícia e os demais também. Tá? Queridos, dúvidas? Dúvidas? Sem dúvidas ou não estão me ouvindo? Caiu a internet? Deu alguma zica aí? Para mim tá tranquilo, professor. Ah, sim, show. Alguém falou, Ricardo, diga. Eu. Sim. Eu não entendi, você explicou, mas eu não entendi direito. A questão da rixa pré-ordenada, ela cabe ou não a tentativa? Não cabe. Porque Não cabe. Não cabe, porque essa combinação são atos preparatórios. E atos preparatórios, em regra, não são puníveis. Não é? Então, não cabe a tentativa de rixa. Ok. Ok? Ok. Então, queridos, vou encerrar a aula com um fundo musical em homenagem ao Dia das Mulheres, não é? Brasileiramente Linda, de Belchior. Gente, um abraço a vocês, um beijo a todas as mulheres. Tchau, tchau. Brasileiramente linda, brasileiramente linda.